Olá pessoal, conforme nós anunciamos aí no início do vídeo, nós estamos aqui com o professor Rodrigo Pereira, que é professor do nosso curso de Terapia Cognitiva integrado com Terceira Onda, e nós vamos bater um papo, a respeito justamente desse processo, de integração TCC Terceira Onda. Será que isso é só um modismo? Será que isso tem um porquê? Né? Então nós vamos ver aí. Professor Rodrigo, seja bem-vindo aí à nossa discussão. Bom dia, Edmar. Obrigado pelo convite. Pois bem, professor. Eu queria começar, Rodrigo, Hum, com uma questão aqui, que é um colega nosso aqui de Belo Horizonte. Ele era no início daqueles terapeutas cognitivos que usavam um caderninho com o paciente, que dava para casa com papelzinho toda semana. E ele, ele desiludiu muito com a terapia cognitiva. E hoje ele tem um chavão que é o seguinte: a terapia cognitiva já não é mais a mesma. Será que ele está certo, professor? eu acho que a característica das terapias, da terapia cognitiva, das terapias cognitivo-comportamentais, é delas estarem sempre se atualizando, né? Sempre uma preocupação científica grande e por isso está sempre com novidades, né? Eu acho que esse modelo, né, de tarefa de casa, dos formulários, é um modelo bem consolidado, especialmente pelo Beck, né, que foi o que se difundiu bastante, que teve bastante estudo em cima disso. Ah, mas a gente precisa levar uma série de considerações, precisamos considerar uma série de coisas para pensar nesse modelo, né? O tipo de cliente que a gente está atendendo, nossas questões culturais. Então, se só pega o modelo e tenta aplicar ele de forma universal, independentemente dessas características, pode ser que a gente se frustre um pouco. Então, eu acho que a terapia cognitiva vem incorporando uma série de outras técnicas, de outros recursos, para que ela fique mais rica ou fique mais uh, eficiente no dia a dia, né? Não só nos estudos que são perfeitamente controlados, com tipo específico de cliente, com um setting todo fechado, né? Sim. Então, a gente vê que isso pode até funcionar nas pesquisas, mas no dia a dia, numa cultura diferente, por exemplo, aqui no Brasil, não adianta a gente pedir lição de casa com formulário e tudo mais, que vai ser 10% ou menos dos 10% das pessoas que a gente atende que vai seguir, vai fazer isso pelo tempo todo da terapia, né? Então a gente tem que achar outros recursos, né? É o que eu falo com os pacientes, com os alunos aqui dos nossos cursos, que paciente de pesquisa não é o paciente da clínica que a gente pega. Para Uhum, começar, tem essa diferença. Outra coisa é que o Beck, para terapia cognitiva, ele fez a mesma coisa que o Ford na produção industrial. Então ele standardizou, você criou um modelo standard e você tem que uhum, aplicar aquilo igualmente para os outros. No uhum, início era muito assim. Devagarzinho a terapia cognitiva veio flexibilizando. uhum, E eu suponho que essa flexibilização é pelo fato da terapia cognitiva ela ser uma proposta terapêutica baseada em evidências. Então, se uhum, tem uhum, evidência aqui, clínica, vamos parar aqui, vamos ver o que está acontecendo. uhum, Será que é a gente que está errado? Isso aí é uma coisa que foge da curva padrão? Como é que fica isso? uhum, Eu uhum, imagino que seja algo por aí. Mas aí, ô Rodrigo, gente, eu tô gripado, tá? Então vocês desculpem se eu ficar coçando muito o nariz, porque além de tudo vai crise alérgica. Eu queria, Rodrigo, que você falasse pro pessoal sobre esses elementos, essas características da terceira onda na psicoterapia. uhum. Bom, acho que alguns elementos que vem sendo incorporados, né, a partir de estudo, né, de novos modelos de terapia, a gente tem alguns, por exemplo, mindfulness é um dos modelos, parece que está presente em vários ou quase todos os modelos de terceira onda, né, seja a terapia de aceitação e compromisso, terapia comportamental dialética, terapia metacognitiva, todas essas incorporam muito o mindfulness. Se não como técnica, se não incorpora alguma técnica, por exemplo, como a DBT, Uhum, que as técnicas de mindfulness estão lá presentes, uhum, mas também na questão da filosofia do mindfulness, nos sim, pressupostos do mindfulness. exatamente. Sim, e a ideia algumas delas até como base para as outras técnicas em cima. Na DBT, o mindfulness é a primeira coisa que é trabalhada, por exemplo. Que o mindfulness
essa postura, né, de estar no momento presente, de estar no momento presente com aceitação, desenvolvendo uma relação diferente com os conteúdos internos, né? Então, isso seria uma mudança bastante fundamental aí da segunda para a terceira onda, né? Então, na segunda onda, se trabalha muito com questionamento, com a tentativa de mudar os pensamentos, mudar crenças, porque se tem uma ideia de que se você muda pensamentos, muda a forma de ver, da pessoa ver o mundo, ela vai acabar mudando o comportamento também. Na terceira onda, a tentativa é de se estabelecer um tipo de relação diferente com os conteúdos internos. Então, não necessariamente você vai questionar ou você vai brigar, entre aspas, com os seus pensamentos, mas talvez só os observe de uma forma, de um lugar de observação, né? E isso o mindfulness ajuda muito. A gente trabalha na terceira onda muito também com regulação emocional, né? Até porque muitas das terapias de terceira onda, especialmente a DBT, surgiram com foco em pacientes difíceis, né? Pacientes ou suicidas, ou com depressão severa, ou pacientes borderline, com transtorno de personalidade. Então, a proposta de algumas terapias de terceira onda é justamente trabalhar com esses pacientes difíceis, que aí que realmente são pacientes que não conseguiriam se beneficiar da TCC convencional, porque justamente a TCC convencional ela é montada para um paciente que é colaborativo, e nem sempre a gente tem esse paciente colaborativo nos nossos atendimentos. Na prática, a gente sabe isso. E, né, às vezes você tem aquele paciente só que não vai fazer as tarefas, porque não é uma característica dele, mas a gente tem pacientes difíceis mesmo, que questionam, que não querem mudar, que não querem. Que o problema é o outro. Sim. Exato. Então aí a gente precisa trabalhar com essas ferramentas aí, né, de regulação emocional para que a gente tenha algum tipo de progresso com esses pacientes, né? Então esses são dois elementos, por exemplo, que a gente tem aí na terceira onda que vem sendo incorporados na terapia cognitiva. Rodrigo, eu não quis te interromper na hora não, mas se a nossa companheira Érica Leonardo tivesse aqui, com certeza ela ia te interromper, porque ela fala o seguinte: eu sou o Rodrigo, ela ia te falar mais ou menos assim: ô Rodrigo, mas não é só o pensamento que muda o restante da tríade, né? Emoção e comportamento. Tem pesquisas que mostram que a mudança de comportamento muda pensamento e muda emoção. E que intervenções feitas no aspecto emotivo muda conteúdo do pensamento e muda o comportamento. Sim. Então a terapia cognitiva ela está passando, né, por esse momento aí. Se você for ver os livros mais antigos, aqueles autores mais clássicos, né, da abordagem beckiana, aqueles que seguiram o processo do Beck, você vai ver lá nos esquemas, lá quando eles mostram o funcionamento da terapia cognitiva, você vê lá pensamento, depois a setinha do pensamento, você vê lá emoção e a setinha lá comportamento, não sei o quê. Os livros mais novos, principalmente esses dois últimos que foram lançados aí, de terapia cognitiva contemporânea, o recém-livro, não, se bem que não é tão recente, senão já tem um tempo, aquele manualzão de terapia cognitiva da ansiedade do Beck e do Emery, aquele grossão. Os esquemas já mostram um círculo onde você tem pensamento, cognição e emoção tudo junto. Então a coisa chega nesse círculo e desse círculo ela sai. Então ele não fala em qual deles vai intervir, é onde der. Sim, né? Sim. E tem um detalhe. Antes a gente tinha a primazia do pensamento. Né? O pensamento é que mandava em tudo. E hoje, com base nessas pesquisas, pelo fato da própria terapia cognitiva ser baseada em evidências, esse modelo já começou a sofrer alterações a partir daí. Né? Quando a gente vê aí que o pensamento já não é mais o centro de tudo. É uma parte importante, 90% das intervenções cognitivas... Não, 90%. Vamos colocar lá, 60% das intervenções cognitivo-comportamentais, elas são cognitivas, né? Mas a gente tem 40% aí de intervenções não cognitivas, comportamentais e também outras técnicas que a gente incorpora, né? De outras abordagens, que é uma coisa que eu acho bacana na terapia cognitiva, que é o ecletismo técnico, que não é a mesma coisa que o ecletismo teórico. Sim. A gente usa a mesma técnica, mas de uma outra forma, objetivando
um outro resultado, né? Sim. Mas aí, Rodrigo, tudo bem, né? A gente tá tendo esse namoro aí, já passaram da fase de pegar a mão, já passaram da Uhum. fase de dar a volta na pracinha, né? De mão dada, já estão dando beijinho no escuro, né? Uhum. Esse namoro aí, TCC e terceira onda. O que que muda efetivamente essa entrada da terceira onda aí, na terapia cognitiva? O que que isso muda na prática, no atendimento, justamente com esses pacientes que você colocou que são os mais difíceis? Sim. Acho que primeiro a gente ah, tem uma, tem uma postura já diferente, né, de mais acolhimento, talvez mais aceitação do paciente, né, até porque muitas vezes pacientes difíceis já vêm com uma história aí de bastante invalidação, de bastante dificuldade, até de se relacionar com as próprias emoções, né, então geralmente E a pessoa como? vem pesada e já vem, né, e vem questionando já o que está sentindo, né, então ela vem se sentindo mal e está se sentindo mal porque está se sentindo mal, né? Então a gente tem camadas e camadas de sofrimento, de autoavaliação, de julgamento, que na verdade só atrapalham. Então a gente não vai entrar com mais crítica, mais material para a pessoa se avaliar de forma negativa, né? Na verdade a gente quer dar uma limpada nisso, a gente quer tirar isso. Então a gente já tem uma postura inicial de mais acolhimento, de trabalhar com autoaceitação, né? Trabalha com, em vez de da gente tentar remover emoções negativas, né, eliminá-las, né, como ansiedade, como a tristeza, como culpa, a gente faz o contrário, né, a gente tenta trabalhar técnicas de aceitação, de abertura, para a pessoa conseguir ficar mais à vontade com aquilo, né, porque geralmente o que ela vem fazendo a vida toda é tentar se livrar daquelas coisas, dessas emoções negativas, e ela tenta se livrar dessas emoções negativas usando estratégias de regulação emocional que geralmente são péssimas, que geralmente trazem mais problemas, né, que Sim. é como uso de álcool ou de outras substâncias, comportamentos de risco, automutilação, tentativas de suicídio. Então, tudo isso são formas, né, de tentar regular as emoções. Então, a gente, primeiro, tenta fazer com que a pessoa consiga ficar mais, conviver melhor com as próprias emoções e encontrar outras formas de regulação emocional, fórmulas mais saudáveis, menos destrutivas de regulação emocional, e trabalhando muito com essa questão da autoaceitação. Acho que isso é importante, da validação. O que você está sentindo tem um motivo, né? Então a gente não vai para atacar ou para entrar na mesma agenda da pessoa, né, de remover ou eliminar qualquer tipo de sofrimento ou qualquer tipo de emoção negativa. A gente tenta fazer justamente o contrário. E isso pode ser bastante benéfico para essas pessoas que estão muito acostumadas a se sentirem mal, se chicotearem e por se sentirem pior ainda e usarem estratégias de regulação emocional que acabam sendo destrutivas, elas ficam nesse ciclo vicioso. É aquela história do urso branco, né? Você pede, eu sempre uso esse exemplo aos meus pacientes. Pensa no urso branco, urso polar, um urso grande, imponente, branco. Você pensou? Pensei. Você está com a imagem dele na sua cabeça? Tô. Então tá, para de pensar no urso branco, para de pensar no urso branco, para de pensar no urso branco, para de pensar no urso branco. E eu coloco para eles que essa voz que eu faço é a voz lá dentro da cabeça da gente, querendo fazer com que a gente pare de pensar naquilo que é incômodo, né? Sim. Que traz sofrimento. Então, na realidade, essa tentativa de controle, né? Porque na realidade quer controlar o pensamento, ela Uhum. torna aquele pensamento mais presente. Sim. E é Sim. quando ela abre mão, pelo mecanismo da aceitação, ela abre mão de controlar aquilo ali, é que ela passa a ter controle. Sim. Né? E um aspecto que aí, por exemplo, depende da terapia. Na ACT, por exemplo, terapia de aceitação e compromisso, um aspecto é justamente que o foco não é mais reduzir ansiedade, ou reduzir pensamentos negativos ou emoções negativas, nada disso. É só fazer com que a pessoa viva a vida que ela quer viver, né? Então, se, eu gostaria muito de viajar ou de fazer coisas diferentes, mas eu tenho medo, tenho vergonha. Então a gente, talvez uma proposta de segunda onda fosse abordar essas emoções, né? Então por que você sente vergonha? Vamos tentar entender que você não precisa sentir vergonha ou algo assim, né? Nessa linha de tentar reduzir as emoções para que ela consiga fazer aquilo que ela quer fazer. Nas terapias de terceira onda, especialmente na ACT,
questão é, a gente não vai fazer isso. A gente fala, olha, você faz, mesmo sentindo vergonha, né? A gente trabalha técnicas de aceitação e tal, para que ela vá fazer aquilo que ela quer fazer, abrindo espaço para esse incômodo, porque a vida sempre vai ter algum tipo de incômodo, Sim, né? Então, a gente só tenta fazer com que aqueles incômodos não continuem travando a pessoa. E aí, eventualmente, se ela fazendo, muitas vezes o incômodo vai diminuir. Mas a gente não coloca isso como objetivo, a gente não quer que a pessoa fique preocupada ou pensando demais se está sofrendo, se não está sofrendo. É que ela faça as coisas. Se ela sofrer menos, ótimo. Mas se continuar fazendo as coisas, mesmo se sentindo mal, tudo bem, né? Então, essa é a proposta bem específica da ACT, por exemplo. sim. Essa pergunta que eu vou fazer para você agora, ela me remete muito aos últimos escritos do Bob Leary. Uhum, E o Bob hoje é tido, né, como o continuador da obra do Beck, né? sim, sim. E ele é um cara assim que está entrando muito forte nessa questão da terceira onda, Sim, inclusive recentemente tem um livro dele só de regulação emocional, de técnicas, né, e muitas técnicas da ACT, muitas técnicas do DBT, né, da né? terapia baseada em compaixão, né, Sim, e nós vamos ter no curso, né? Estuda aí. sim, O que eu queria saber, né? Essa pergunta tem muito a ver com o Lear, é o seguinte: como é que a TCC ela vem incorporando isso no seu corpo teórico e no seu corpo técnico? Vem tá. incorporando a terceira onda. A questão do aspecto teórico, eu acho que ainda é um pouco complexo porque a gente tem teorias muito distintas ainda, né? Então, por exemplo, a ACT, ela é baseada na teoria comportamental, uma teoria comportamental pós-skinneriana, que, né? Então, na verdade, não é aquela teoria comportamental do Skinner. É, ela é baseada em 30 anos de pesquisa, especialmente com equivalência de estímulos, então tem uma série de novidades aí teóricas que baseiam a ACT. A DBT ela já tem parece que ela surgiu muito mais da prática, né? Enquanto a ACT parece que surgiu do laboratório e foi para a prática, né? A DBT parece que ela vem da prática e vai tentando encontrar base tanto na teoria comportamental como na teoria cognitiva. Então eu tenho visto assim que em termos teóricos parece que cada terapia ainda está seguindo meio que as suas bases, né? Não sei se essa é a impressão que você tem, mas pelo que eu tenho lido parece que cada uma encontra os seus fundamentos teóricos aí meio que individuais. E aí é aquilo que você falou, geralmente a gente tem uma preferência teórica e a gente vai ter um ecletismo técnico, né? Então a gente pode ter uma visão mais cognitivista, assim, né? Mais construtivista dos atendimentos, e a gente vai usar técnicas comportamentais, como técnicas cognitivas, como técnicas de mindfulness ou de regulação emocional, e a gente pode também ter uma visão mais baseada em teoria comportamental, especialmente teoria comportamental mais nova, como a teoria das molduras relacionais, né, que é uma evolução da teoria do Skinner, que fala muito da linguagem, né, porque o Skinner, o que ele falava sobre linguagem ficou muito obsoleto, né? E na verdade ninguém usa a teoria dele sobre linguagem, o comportamento verbal, né? Isso ficou para trás. Mas aí a gente tem teorias novas, por exemplo, essa dos quadros relacionais, com base em equivalência de estímulos, que dão um pouco de gás aí para a teoria comportamental nesse aspecto. Então eu acho que as teorias continuam mais ou menos solidificadas, mas o que está mudando muito são as técnicas, né? E aí a gente está incorporando isso independentemente da nossa orientação teórica, né? Que é esse ecletismo técnico que você comentou. Eu acho que do ponto de vista qualitativo, esse modelo, né, de TCC integrado com terceira onda, Uhum. ele vem trazendo uma coisa que é desestandardizar o tratamento, né? Sim, sim. Montar um tratamento que seja artesanal, montar um tratamento para aquele Sim, paciente, sim, né? isso. Nós temos milhares de pessoas com toque, com o mesmo tipo de toque e tudo mais, mas cada Uhum. um são pessoas diferentes, Sim, vivem exato. contextos diferentes, vivem o seu toque de maneira diferente, Sim, né? Eu acho muito interessante essa coisa de desestandardizar. Pegar sim. o manual, seguir passo a passo, primeira sessão você faz, segunda você faz aqui, terceira você faz aquilo, chegou o final não deu certo porque o paciente não cooperou. É. Eu acho que o que está acontecendo hoje é que a gente está tendo uma separação. A gente tem protocolos específicos que são muito mais treinos de habilidades, são praticamente cursos, Sim, e as terapias individuais que são mais personalizadas. Então, por exemplo, você tem os programas
redução de estresse baseados em mindfulness, que são praticamente cursos, né? Você vai lá, você Sim. tem os grupos, você vai, você faz e pronto, é aquilo. Na DBT, por exemplo, na comportamental dialética, você tem dois elementos. O módulo de aprendizagem de habilidades, que é quase como se fosse um curso também, porque você tem essa programação, mas você tem a terapia individual. Então, o que se percebe é que tem uma separação. Você tem esses treinos de habilidades fornecidos como cursos e a terapia individual, que é super personalizada. Eu estou lembrando aqui, professor Luke Vandenberg, ano passado ele veio dar aula e agora, no segundo sábado agora, ele vem dar a mesma aula novamente. Legal. E eu me lembro que ele, num determinado momento da aula, ele citou um experimento que foi feito, se não me engano, no Canadá. E esse experimento eles tentaram ver se a terapia cognitiva era mais ou menos eficiente que a ACT. Então pegaram dois grupos de terapeutas que não se conheciam, né, não se conheceram em momento nenhum, não tiveram nenhum contato, momento nenhum da pesquisa. Durante X tempo, um grupo de TCC tratou, né, um grupo de pacientes, o grupo de ACT tratou um grupo de pacientes e um outro grupo ficou como fila de espera, que depois foram tratados, divididos e tratados pelas duas propostas. E o resultado final foi o seguinte: não teve diferença significativa nenhuma entre os dois. Tá. Mas aí eles foram vasculhar, né, ver ali as coisas, e eles viram que muitos dos terapeutas cognitivos ali tinham treinamento em ACT. E aí eles pegaram e separaram o terapeuta cognitivo que tinha treinamento do que não tinha e avaliaram os resultados. Qualitativamente, o resultado do terapeuta cognitivo que tinha formação em ACT, estatisticamente, superior ao terapeuta cognitivo que não tinha treinamento em ACT. Sim. Né? Até porque é um adicional, né? É um adicional, porque eu acho que mesmo a própria ACT, ela sugere uma junção. Porque a ACT ela é muito voltada para como você lida com aspectos internos, né? Como é que você lida com emoções, com pensamentos, como é que você se direciona para uma ação, para uma vida que você quer viver. Agora, quando a gente começa a fazer isso, quando a pessoa que a gente atende começa a ter um direcionamento prático para a vida que ela quer, para a vida que ela valoriza, ela vai encontrar uma série de obstáculos, uma série de dificuldades, que aí a gente vai usar técnicas de TCC para lidar, né? Que aí são habilidades sociais, que são resolução de problemas e uma série de coisas. Então, elas são complementares, né? Agora, quem tem treinamento em arte provavelmente vai ter mais coisas para oferecer também, né? Porque você tem um leque de técnicas, de abordagens, de possibilidades maior, né? Geralmente nas aulas eu comento isso também, né? Ainda que a gente saiba, essa terapia funciona, as duas funcionam igual, a gente nunca sabe que vai funcionar melhor para aquela uma pessoa que a gente está atendendo. Então, quanto mais possibilidades técnicas ou estratégias a gente tiver para lidar com cada cliente, melhores terapeutas nós seremos, né? Porque a gente vai ter mais Mas recursos. eu acho que tem uma coisa legal na ACT, que ela muda muito a postura do terapeuta diante do paciente. Sim. O Jeffrey Young, que é um cognitivista construtivista, né, que é da turma lá do Marrone, do Greenberg, do Guidano, essa turma do construtivismo, ele ele pesquisou muito essa questão da relação terapêutica. E ele fez estudos comparando a relação terapêutica em diversas propostas psicoterápicas. E dividiu, né, e avaliou os resultados por grupos, né, de terapia. E depois ele avaliou pela avaliação que os pacientes faziam desses terapeutas. Então, o que ele observou que aqueles pacientes que tinham uma boa relação terapêutica com seus terapeutas, que se sentiam acolhidos, que não se sentiam invalidados, essa coisa toda, eles tiveram resultados mais rápidos e melhores. Né? No fim das contas, a relação terapêutica, tem estudos mais antigos mostrando isso, mas que provavelmente ele se mantém. Talvez seja a relação terapêutica tem um impacto maior no resultado da terapia do que as técnicas utilizadas, né? Até porque se você não tem uma boa relação terapêutica, não importa se você é um mestre de técnicas, né? Então essa postura diferente, essa postura de aceitar, de acolhimento, de abertura, de validação,
é super importante, né? E especialmente com clientes difíceis, assim. É, Então, acho que talvez a gente possa elencar esses três pilares, né, da terceira onda que são incorporados pela TCC: relação terapêutica, mindfulness, e regulação emocional, né? Talvez seja... que eu acho muito interessante, quando a gente lê os livros, né, os manuais de terapia cognitiva, a Uhum, gente fica pensando, quando eles falam de relação terapêutica, a gente fica pensando numa coisa. uhum, Aí quando a gente vai assistir os vídeos de treinamento, você fica, ai gente, onde é que tá esse trem que eles falaram aí? uhum, uhum, Né? Onde é que tá esse trem? Eu não estou vendo isso aí. uhum, Né? Uma relação assim, parece ali um vendedor de seguros, um vendedor de algum produto, né? Conversando com o cliente. sim, Né? E não é aquela coisa empática, acolhedora. sim, Né? Por isso que a terapia cognitiva, quando a gente trabalha com ela aqui no Brasil, a gente não pode seguir o modelo americano. sim. Latino é sanguíneo, Perfeito. né? Emotivo. Sim, sim, sim. Exato. Então, por isso que eu acho que está sendo, a gente está vendo aqui no Brasil também esse namoro que você falou, parece que está sendo bem intenso e progredindo bastante, porque eu acho que a gente vê o resultado, né, nos nossos atendimentos, a mudança na postura, as próprias pessoas que a gente atende gostam, se sentem motivados, aderem à terapia. Claro que a gente não tem nada que resolva tudo, a gente vai continuar tendo pessoas difíceis e tudo mais, mas eu acho que é um acréscimo interessante aí para a gente atingir melhor essas pessoas que era mais difícil com aquele modelo mais engessado, né? Né? E uma coisa que eu acho interessante nesse modelo de ACT, né, aqui no Brasil é o seguinte: tem muito mais terapeutas cognitivos é, estudando terceira onda do que o pessoal da análise do comportamento. O Sim. pessoal da análise do comportamento ainda está naquela ali, né? Fora de Skinner não há salvação, né? Acho que sim. Parece que isso acontece, mas as pesquisas em terapia de aceitação e compromisso estão indo de vento em popa, né? E com muito resultado e tal. Então, acho que quem tiver Bom, terapia de aceitação e compromisso é sobre flexibilidade psicológica, né? Então precisa ter um pouco de flexibilidade psicológica para aceitá-la também, né? Se não tiver. Se o terapeuta não for o exemplo para o paciente, Não. fica difícil, né? E aí ele não vai ser um bom terapeuta ACT de qualquer forma, Faz né? o que eu mando, mas não faz o que eu faço, não tem jeito, né? Sim, Ô, exatamente. Rodrigo, para a gente finalizar aqui esse bate-papo, para Uhum, você poder aproveitar o restinho do feriado aí, uhum, eu vou fazer uma pergunta para você que muita gente que foi escutando nessa essa nossa conversa deve, nesse momento, estar com essa pergunta. Não vou dizer todos, mas um percentual grande de pessoas. E é uma pergunta até meio capciosa, viu? Vou te colocar numa situação difícil. uhum, Que é o seguinte: se a terapia cognitiva funciona tão bem assim, bem, uhum, com aspas, por que incorporar a terceira onda? sim. Eu acho que é um pouco isso que a gente comentou, né? Primeiro, porque ela não funciona super bem para clientes mais difíceis, e isso os próprios terapeutas cognitivos assumem bem, né? Que chega uma pessoa com transtorno de personalidade, uma pessoa com ideação suicida muito grande, assim, é muito difícil, né? Você fazer com que a pessoa se encaixe naquele modelinho é, proposto pela terapia cognitiva, que convencional, né? Que pode ser super útil quando a pessoa está no nível de funcionamento normal, ela pode super se aproveitar daquilo rapidamente e tal, mas a terapia cognitiva convencional não atinge uma faixa de pacientes aí, de pessoas atendidas, que especialmente pacientes, o que a gente chama de clientes difíceis, transtorno de personalidade, especialmente, né? Então, só isso já justificaria. Ah, e eu acho, assim, que também a gente, mesmo as pessoas que não estão nesse grupo, podem se beneficiar por esses elementos diferentes aí, de mindfulness, né, de lidar diferente, de forma diferente consigo mesmo, de validação, de aceitação. Tem muitas pessoas que se identificam com esse modelo, que percebem que ah, essa busca intensa, né, por resolver o sofrimento, por eliminar o sofrimento, por controlar os pensamentos, por controlar as emoções, não funciona, né? Então, geralmente a pessoa chega para a gente porque ela já está esgotada, né? Está num nível de ansiedade muito alto, está até um nível de desespero muito alto, Sim, porque tudo que ela fez não funcionou. Às vezes até muita terapia, né?
E a gente já começa, muitas vezes, trabalhando com arte, a gente já começa a ficar, olha, realmente, o que você está fazendo não funciona, porque você está tentando controlar o incontrolável, né? Qual foi o custo disso, né? Então a gente ajuda a pessoa a enxergar a vida de outra forma. Algumas pessoas, né, que conseguem ver isso. E isso pode ser bastante libertador. Então, eu acho que as terapias de terceira onda chegam até no ponto de incorporar aspectos de espiritualidade, de como você encara a vida, né, que de uma forma muito mais ampla do que só vamos resolver a sua ansiedade. Eu acho que é uma proposta bem mais ampla de como você se relaciona com você, de como você se relaciona com a vida, como é que você se coloca mesmo nas situações de vida de uma forma mais ampla. Então, eu acho que quando as pessoas topam essa proposta, pode ser muito mais enriquecedora, assim, do que a gente, ok, eu vou fazer 8 sessões de terapia para diminuir meu nível de ansiedade. Isso pode ser efetivo? Pode funcionar? Pode. Mas é pouco, né, perto do que a gente pode conseguir no atendimento, num processo de autoconhecimento que a pessoa pode querer se colocar. Então, eu acho que essas técnicas todas vou muito nessa direção de ampliação aí do escopo da terapia, que eu acho que pode ser muito interessante, especialmente, inclusive para o terapeuta, porque para a gente aplicar isso, a gente precisa aplicar na própria vida. E muitas vezes quando a gente dá aula de arte, você já viu isso acontecer nas aulas, né? As pessoas falam, bom, o que eu aprendi na aula serve para mim pessoalmente, não serve só para eu atender. E tem que ser assim, senão não dá para você ser um bom terapeuta terceira onda. E as pessoas têm esse, mesmo os próprios profissionais dão esse feedback. A aula que você deu aqui de aceitação, né, no curso de Mindfulness na prática clínica, Sim. a Vanessa é minha esposa, viu, gente? Uhum. Ela falou assim, nossa, depois que terminou a aula, foi uma terapia intensiva, né? Eu acho que valeu por um ano de terapia. Deu para fechar um monte de coisa que estava aberta aqui, né? E é assim, né? A gente tem que partir da gente, né? A gente Sim. não pode partir do outro. O Luke também, falando isso, o Luke falou uma coisa muito interessante. Ele falou que os primeiros terapeutas cognitivos, eles não vieram do behaviorismo. Eles vieram Não. daquelas escolas da Uhum. psicanálise do ego norte-americana. E Sim. todos eles passaram por análise. Porque Uhum. quem era analista tinha que fazer análise primeiro. Né? Uhum. Então eram pessoas que tinham uma questão de autoconhecimento muito forte, muito profunda. Mas que depois, né, a segunda geração em diante de terapeutas cognitivos foram pessoas que não desenvolveram isso. Uhum. Né? E Sim. ele vê uma quebra na questão aí do tipo, né, de terapeuta, né, que se formou depois. Sim. Né? O terapeuta prescritor, ele que manda, ele que sabe o que o paciente está sentindo. O Sim. paciente não sabe nada, eu que vou ensinar o paciente o que ele está sentindo é isso, o que ele está pensando é aquilo, ele está se comportando errado, ou ele tem que comportar do outro jeito. Sim. Né? E legal também quando você falou aí da questão do paciente que chega, né? Você, quanto tempo vai demorar o tratamento? Posso fazer só Uhum. 8 sessões? Uhum. Eu tinha uma psiquiatra aqui em Belo Horizonte, muito amiga, uma pessoa muito querida, que ela encaminhava os pacientes na receita, né? Ela prescrevia como se fosse um medicamento. Colocava lá, prescrevo 15 sessões de psicoterapia para o paciente aí botava lá o código do CID. Aí eu Já falava botava a para ela, dose. falei assim, ó, para a farmácia, você prescrever tantas cápsulas de não sei quantos miligramas e tal, vale. Funciona direitinho, mas psicoterapia não vale não. Ah, mas que as pesquisas, não sei o que e tal. Ó, paciente de pesquisa não é paciente da clínica. Aí eu Uhum. mandei um capítulo do Barlow para ela, marquei lá umas partes do Uhum. texto lá, né? Eu falei assim, aqui é a diferença desse tipo de paciente da pesquisa do Barlow para o paciente que a gente atende. Aí é que ela foi entender, ela parou de prescrever o número de sessões, É, né? sim. Ô, Rodrigo, a gente já está aí finalizando. Eu queria assim rapidamente falar da proposta, né, que a gente tem para esse curso. E eu queria que você Uhum. fosse comentando, né, alguma coisa a respeito aí. É, eu comecei com formação em terapia cognitiva aqui em Minas Gerais tem pouquíssimo tempo. Uhum. Comecei em 1996. Durante uns 10 anos aí, acho que é só eu que trabalhava aqui em Minas, depois o pessoal começou a trabalhar em outras regiões e tudo mais. E a gente começou muito com o modelo construtivista, né, porque a gente tinha um vínculo maior com o pessoal do construtivismo em São Paulo, mas a turma que vinha procurando Beck.
principalmente os Uhum. psiquiatras, né? Que o que vinha no manual dos psiquiatras lá, que tinha que ser uma terapia cognitivo comportamental. Não se falava em construtivismo terapêutico. E a gente veio trazendo, né, o curso. Depois eu peguei o programa que tinha, né, de construtivismo, eu mesmo fui modificando com o tempo, colocava uma coisa ali e tal, ia pesquisando junto aos alunos, vendo o que era mais efetivo e tal. Então aqui a gente chegou num curso bem chuto, né, um curso de 8 encontros, bem chuto de terapia cognitiva. Mas mesmo assim, terminava os cursos nos grupos de estudo com os alunos, o pessoal ainda tendo muita dificuldade de enquadrar, né? Uhum. E o interessante é que esses alunos começaram, né, dos grupos de estudos, começaram a ter contato com o ACT. A gente falava no grupo de estudo, mas não era coisa que a gente estudava. E as pessoas foram descobrindo, nossa, que coisa legal esse negócio aqui da ACT, né? Uhum. Uhum. Ah, contato com a FAP, né, terapia analítico funcional, Uhum. é, com DBT, né, ainda mais agora que a gente tem já os dois manuais, né, mas a gente já tinha dois manuaizinhos pequenos, né, hoje a gente tem os dois Uhum. manuais, aqueles dois tijolão, né, que as duas listas Assim. aqueles Uhum. dois catálogos telefônicos, né. O pessoal foi tomando contato com isso e se vendo de uma forma muito mais solta enquanto terapeuta, absorvendo aqueles conhecimentos e levando para a clínica do que com a própria terapia cognitiva. Então Uhum. foi com base nessa observação, e todos os meus cursos são com base nas observações que eu vejo dos alunos nos grupos de estudos, né, que a gente faz com os alunos, a gente foi vendo que a gente tinha que incorporar a terceira onda. E a gente foi incorporando devagarzinho, né, no curso. Uhum. Uhum. Dessa última vez eu resolvi fazer uma coisa radical, né, que é essa proposta do nosso curso. Quem estiver vendo esse vídeo no YouTube, aí embaixo na descrição vai estar o link, né, da página do curso de terapia cognitiva integrado com terceira onda. Quem estiver vendo aí no site já está vendo na página do curso, né? A gente vai entrar, pessoal, com uma base de terapia cognitiva modelo Beck, não tem como, né? Ele é o cara, a gente tem que começar por ele. Uhum. Então a gente vai iniciando ali com um primeiro módulo, os dois, não, o primeiro módulo cognitivista, né, de segunda onda, e a gente um pouco antes dessa aula e até antes da segunda aula, a gente vai trabalhando com o pessoal no ambiente virtual, participa quem quiser, faz as atividades se quiser, lê livro se quiser, lê texto se quiser, né, Rodrigo? Eu acho que já É. é todo mundo adulto, todo mundo é profissional, não é um certificado emoldurado de terapia cognitiva na parede de trás, né? Atrás da pessoa lá, formação terapia cognitiva no CESD, ou na Sorbonne, ou em Berkeley, seja lá onde for, que vai garantir o sucesso do profissional. Diploma não garante sucesso de ninguém, né? Tem essa coisa. Então, assim, a aplicação do aluno no curso é que vai valer a pena, né? Uhum. Então a gente vai ter esse primeiro momento, a gente vê terapia cognitiva, vê toda aquela base, a gente vai usar o livro mesmo da Judith Beck mesmo para mostrar aquilo, para trabalhar aquilo, mas depois a gente vai começando, né, com essa virada. Na realidade, não é a primeira aula, essa é a segunda. A primeira aula é a aula que você vai dar mostrando toda essa evolução, né, das psicoterapias até chegar a esse movimento de terceira onda e como a terapia cognitiva está se relacionando aí, né, esse namoro aí das duas. Então, na segunda aula, a gente vai ver esse modelo Beck, vai trabalhar com ele. Depois, a gente começa a entrar na terapia cognitiva, nas terapias de terceira onda, fazendo sempre o link com a terapia cognitiva do Beck, né? Sempre fazendo o link e mostrando como a gente pode estar integrando essas duas coisas. Nós vamos Uhum. ter duas aulas de técnicas, que aí nós vamos pegar essas técnicas todas aí, dessas propostas. O professor, vai ter um professor que vai dar essas duas aulas juntas, né? Uma no mês, outra na outra, né, gente? Não vai ser sábado e domingo, não tem jeito. Mas uma no mês, outra na outra, em que ele vai trabalhar esse viés da integração, né, técnica da terapia cognitiva, né? Mostrando essas técnicas aí e já apontando lá para frente para os modelos que a gente vai ver. Antes, pessoal, a gente vai ter terapia da aceitação e compromisso, a gente vai ter DBT, nós vamos ter terapia da compaixão, nós vamos ter uma série de propostas aí bem bacanas. E aí, depois dessa aula de técnicas, a gente vai ver
2 aulas de aplicação de tudo isso que a gente viu em 2 modelos. Um para trabalhar um transtorno de ansiedade. Então o professor vem mostrando, né, como é que tudo aquilo ali a gente usa para trabalhar transtorno de ansiedade, vai trazer estudo de caso, a gente deve fazer alguma coisa, uma atividade, né, dentro de sala para a gente incorporando isso. E depois dessas 2 aulas, nós vamos ter uma coisa que nos meus cursos sempre foi inédito. Nós vamos ter 2 aulas de estudo de caso, que são aulas que vocês, né, alunos, vão estar trazendo os casos e nós vamos estar fazendo ali uma intervisão. Intervisão é aquele processo em que você pega os pares e discute o caso, mostra visões diferentes, mas todos sempre num sentido horizontal. Todos ali têm a mesma base. O professor, por já ter estudado mais aquilo, mas ele vai estar num nível maior, mas ele vai estar ajudando a turma a fazer raciocínio clínico e ajudar o colega. Não, então é interessante os colegas trazerem esses casos, né? E já começar a trabalhar. Que é uma coisa que eu não tinha nos meus cursos. A gente fazia um pouco depois ali, através dos grupos de estudo e intervisão com os alunos. Então a gente vai começar a fazer isso agora nos cursos. E a gente vai estar sempre fazendo essa ponte, TCC, terceira onda, que é o modelo que vem sendo apontado aí como um modelo que, para o futuro, é o modelo que vai estar funcionando. Então, quem entrar agora nessa proposta, já vai beber água limpa, né, Rodrigo? Fresca. Beber água limpa e água fresca. Então, a gente já está antevendo isso. E muito disso também eu vi pelos últimos livros do Leary e pelo último livro do Reis, né, Rodrigo? O último livro do Reis, o título é Terapia Cognitiva. Sim, é verdade. Ele não fala de ACT. Exatamente. Né? Você vê o sumário dele ali, tá bem interessante. Sim. Pena que o meu inglês é muito meia boca para ler um livro daquele, mas o sumário ali, eu fui lendo ali, peguei algumas partes, eu fiquei muito animado, né, com essa proposta e eu já tinha montado esse programa antes, né? Foi o nosso amigo o professor Mário que me falou desses 2 livros do Bob Leary e do livro do Reis, que eu fui correr atrás e eu vi que a minha intuição estava certa. Eu estava no caminho certo. Então, vamos ver, né? Vamos torcer, né? Sim. E aí, Rodrigo, me ajuda a vender o curso aí. O que você pode falar pro pessoal? Eu acho que o curso está é montado de um jeito bem dinâmico, bem diferente, assim, né? Porque os cursos de pós, assim, os cursos de formação e tal, geralmente são mais engessados, assim, são mais assim, vamos ver isso, esse transtorno, que na prática, claro que tem o seu valor, né? Mas na prática depois, eu acho que o que conta é mais isso que o Edmar falou, né? Aplicação da técnica, raciocínio clínico, é isso que a gente às vezes tem a ideia de que a gente vai chegar no curso e vai ter uma fórmula, né? Então uma fórmula para isso, uma fórmula para aquilo, a gente vai sair aplicando. Receitinha de bolo mágica. E isso não funciona assim, né? Na prática, não adianta a gente achar que a gente vai ter essas fórmulas. Então o que conta, realmente conta, pelo menos na minha visão, no atendimento, é você ter o raciocínio clínico, ter um arcabouço de técnicas, conseguir fazer essa personalização que o Admar comentou, porque não adianta a gente ter essa receita aí achar, ok, eu tenho uma receita para pânico, chega o paciente com pânico, a gente vai lá ver a receita, tudo bem, mas a gente vai vendo na prática que não funciona daquele jeito, assim, a gente precisa ter essa flexibilidade, saber manejar, saber ter essa coisa de dançar conforme a música aí para a gente conseguir atender bem. Então, eu acho que o curso está montado de um jeito bem dinâmico, né, com alas abertas para técnica, para aplicação, para essa intervisão, para a gente entender os conceitos, entender como pensar, mais do que sair com um monte de receitas, porque, na verdade, isso... Aí a gente vai, quando essa questão da receita, a gente sai com muito conteúdo, mas um conteúdo pouco aplicável. Então, essa montagem mais dinâmica e prática, eu acho que acaba sendo favorece mais o nosso atendimento depois. Ok, professor Rodrigo. Antes da gente finalizar aqui, depois de terminada a entrevista com o professor Rodrigo, pessoal, vou estar colocando os banners de outros cursos relacionados com o conteúdo que a gente estudou,
curso de Mindfulness na prática clínica, professor Rodrigo dá aula nesse curso. O curso de ACT online que a gente tem, que foi um curso maravilhoso, né, Rodrigão? Sim, muito legal. Um curso Assim, tá bem bacana, um curso à estruturado. distância, né? Só professor fera. Uhum. Só tem eu de vez em quando avacalhando os professores lá, fazendo pergunta idiota. Mas o curso foi fantástico. O retorno que a gente teve dos alunos, não teve um aluno que avaliou o curso como bom, todo mundo avaliou como excelente, Uhum. 100% de excelência, né? É. E tem mais alguns cursos aí que eu vou colocar os banners, não estou lembrando agora de cabeça. Mas fica aqui um convite, né? Vocês quiserem participar do nosso curso, a gente agradece se vocês puderem compartilhar esse vídeo aí nas suas mídias sociais. Se vocês puderem encaminhar, né, o Uhum. link por WhatsApp para os amigos, para os colegas, a gente agradece muito. Nós estamos aí em processo final de fechamento da turma, né? E esse bate-papo, né, que a gente fez aqui é no sentido de, inclusive, esclarecer, né, alguns alunos que estão em dúvida, né? No Uhum. curso, ainda estão meio assim com essa coisa de terceira onda, a gente manda material, artigos e tudo mais, o pessoal ainda fica meio desconfiado, e a minerada é desconfiada, viu, Rodrigo? Ah, imagino. Minerada que é desconfiada, que é uma tristeza. Então, sempre quando a gente faz um bate-papo, assim, um podcast ou um videocast como esse aqui, o pessoal acaba aderindo, né, e faz o curso com a gente, e a gente tem conseguido assim, bastante êxito. É claro que a gente não vai agradar 100% das pessoas em 100% das expectativas delas. Isso não existe, né? A gente espera agradar 75% das pessoas, isso é o estado da arte, hein? 75% das pessoas em 75% daquilo que elas esperavam do curso. Isso, gente, não tem como mais a gente agradar. A área de serviços e montar um curso e oferecer para as pessoas está na área de serviços. E lidar com serviços é lidar com o imponderável. Eu já vi aulas assim com professores maravilhosos, professores que eu adoro, que são fantásticos, que deram uma aula maravilhosa, chegam 2, 3 alunos e falam que não gostaram. Fazer o quê, né? Por isso, inclusive, que a gente tem vários professores e professores que têm estilo diferente, justamente para a gente tentar equilibrar isso. O aluno não gostou muito do estilo de uma aula, mas gosta do estilo das outras. E isso é que é legal, né? Professor Rodrigo, muito obrigado, meu amigo. Imagina. Você abrindo mão aí Uhum. do pedaço do seu feriado para ajudar a gente. Muitíssimo obrigado. Muitíssimo obrigado a você que está assistindo esse videocast. Ajuda a gente aí na divulgação, mas em primeiríssimo lugar, a gente espera que esse bate-papo de alguma forma tenha acrescentado algo para você, né? Isso é o que é mais Uhum. importante. Vender o curso de forma cafajeste é muito fácil, né, Rodrigo? Mas Ah, é. assim, trazer um conteúdo, algo que vai ajudar o profissional, né, na sua prática, isso aí a gente espera ter trazido. Se você não vier fazer o curso com a gente, for fazer com outro, que joia! Que esse vídeo pelo menos tenha ajudado você nesse processo de decidir, né, fazer tal ou tal curso. Tá bom? Então, um abraço para todos aí, boa semana e até a aula, hein, pessoal? Estou esperando vocês lá na aula. Um abraço. Um abraço.